paz a todos, amém? Estamos aqui no culto online de oração, juntos para louvar, orar e agradecer a Deus por tudo. E vamos iniciar com a oração. Assim oremos. Pai Santo, Pai amado, Pai querido, muito obrigado, Deus, por mais um dia, Deus, de paz e livramento que o Senhor nos concedeu. Muito obrigado, Deus, pelas nossas famílias, ó Deus. Muito obrigado, Deus, pela família IBVP, ó Pai. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor não nos deixa, Deus, faltar o nosso pão de cada dia. Te apresento, Deus, todos os enfermos da tua casa, Deus. Todos os enfermos do mundo, ó Deus. Toma conta de tudo, ó Pai. Ser com a família pastoral, Deus. Vai entrando, Deus, com cura, Deus. Em nome de Jesus, te apresento, Deus, tudo que vai ser feito nesta noite, ó Deus. Tudo que vai ser feito, Deus, para a tua honra e para a tua glória. Graças te dou por tudo. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Vamos ter agora a nossa leitura bíblica, que se encontra no livro de Salmos 121, do 1 ao 5. Salmos 121, do 1 ao 5. Que diz assim: Olho para os montes e pergunto, de onde virá meu socorro? O meu socorro vem do Senhor Deus, que fez os céus e a terra. Ele é o teu protetor. Ele sempre alerta e não deixará você cair. O protetor do povo de Israel nunca dorme nem cochila. O Senhor guardará você. Ele estará sempre ao seu lado para protegê-lo. Amém, irmão? Guarda essa palavra ao teu coração, que o nosso Deus protege os seus. Amém? Vamos ter agora os avisos. Quero comunicar a todos os irmãos que na próxima sexta-feira, como aqui não tem como fazer na quarta-feira, o momento de pedido e agradecimento, na sexta-feira estamos fazendo pelo aplicativo Zoom esse momento. Então, fiquem atentos no WhatsApp, que os irmãos compartilhem o link para que todos possam entrar. E assim, aqueles que não podem, façam um jeitinho de poder estar, porque é um momento único, tá certo, irmãos? Também quero deixar aqui que no próximo domingo estaremos reunidos, cada um em suas casas, para a Santa Ceia do Senhor. Então, prepare-se seu pão e o suco de uva para, juntos com a nossa família, estamos reunidos, lembrando da morte e ressurreição de Cristo. Amém? Um momento muito importante para nós, cristãos. Também quero deixar aqui para os irmãos que continuem em oração por todos os enfermos da casa do Senhor e principalmente pelo nosso pastor e pela nossa irmã Kelly, né? Que está doente, mas que o Senhor está ali derramando o bálsamo de cura. Amém? Que o Senhor venha derramando o bálsamo de cura a todos os irmãos enfermos, aos nossos familiares, né, irmãos? E creio que tudo isso vai passar para juntos estarmos na casa do Senhor, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Vamos ter agora o nosso momento de louvor e adoração. Junto aí na sua casa, vamos louvar e engrandecer ao Todo-Poderoso. Amém? Graça e a paz do Senhor. Jesus, Ele é bom. Ele está no comando de tudo em nossas vidas.
abandonar. No deserto ele faz o que ninguém pode fazer. No deserto ele chega e faz milagre acontecer. No deserto você ora, você geme, também chora. No deserto Deus te ouve e decreta a vitória. Se estiver triste, ele vai te alegrar. Se estiver com sede, ele vai agir. No deserto ele faz brotar água da rocha. Aleluia. Levante a cabeça e comece a louvar. A peleja não é tua, é de Jeová. Mesmo estando no deserto, nada vai te faltar. Creia tão somente. Se estiver triste, ele vai te alegrar. Se estiver com sede, ele vai agir. No deserto ele faz brotar água da rocha. Aleluia. Levante a cabeça e comece a louvar. A peleja não é tua, é de Jeová. Mesmo estando no deserto, nada vai te faltar. Glória a Deus. Aleluia. Jesus é bom. Ele é contigo. Creia, ele é contigo. No deserto ele faz o que ninguém pode fazer. No deserto ele chega e faz milagre acontecer. No deserto você ora, você geme, também chora. No deserto Deus te ouve e decreta a vitória. Se estiver triste, ele vai te alegrar. Se estiver com sede, ele vai agir. No deserto ele faz brotar água da rocha. Glória a Deus. Levante a cabeça e comece a louvar. A peleja não é tua, é de Jeová. Mesmo estando no deserto, nada vai te faltar. Aleluia. Se estiver triste, ele vai te alegrar. Se estiver com sede, ele vai agir. No deserto ele faz brotar água da rocha. Deus tremendo. Levante a cabeça e comece a louvar. A peleja não é tua, é de Jeová. Mesmo estando no deserto, nada vai te faltar. Glória a Jesus. Se estiver triste, ele vai te alegrar. Se estiver com sede, ele vai agir. No deserto ele faz brotar água da rocha. Aleluia. Levante a cabeça e comece a louvar. A peleja não é tua, é de Jeová. Mesmo estando no deserto, nada vai te faltar. Essa peleja não é tua, é de Jeová. Ele está no comando. Creia tão somente. Amém? Saúde, irmãos, com a graça e a paz do Senhor. Esses dias o Senhor me abençoou e aos meus inimigos ele derrotou. Senaqueribe pensou que era maior e me afrontou pensando que eu estava só. Mas de joelhos eu clamei em oração e ao meu Deus eu fiz a minha petição. E disse a ele que a nação de Israel necessitava do maior, que é Rei dos céus. Mas Deus que não dá sua glória a ninguém, entre os seus anjos escolheu apenas um, e esse mesmo anjo forte destruiu entre os assírios 185 mil. Mas esses dias
permitiu ferir e não entendo o que Ele quer de mim. Minha esperança já se vai e não tem cura. Mesmo orando não me aparece ajuda. Tudo acabou, agora acho que é o fim. Estou ouvindo ruído e a porta se abrindo. Será que é alguém vindo com uma cura pra mim? É o profeta Isaías. Deus lembrou-se de mim. Fala logo, profeta, eu preciso ouvir. Assim diz o Senhor: põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Uma parede nada mais a Ezequias lhe restou. Uma parede, uma oração moveu a mão do grande eu sou. Senhor meu Deus, tu sabes onde tenho andado e que meu coração do mal tenho guardado. Tua verdade é a minha direção, em teus caminhos tenho andado em retidão. Volta a Isaías e diz a Ezequias: eis que lhe acrescentarei aos seus dias mais 15 anos. Isto lhe será da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá esta promessa que falou. Quando Deus quer, estabelece as leis e as afoga. Em suas mãos controla a história de quem se encontra totalmente ao seu dispor. Ele levanta da saúde e da vitória e faz promessas para restaurar um coração. Ele tem pressa e tem projeto de vitória pra você, pois Ele manda no passado, no presente e no futuro. É Ele que controla a máquina do mundo. Quem é que pode sua mão deter? E se Ele é grande, por que será que você fica preocupado? Se você tem um Deus tão grande do teu lado, que faz os teus dias serem multiplicados e até a morte Ele faz retroceder. Você precisa, Ele tem pra te dar, você não consegue, Ele pode ajudar. E a tua vida, quem comanda é Jeová. Você está fraco, Ele te dá força, está caído, Ele te levanta. Ele é dono de tudo e ainda cuida de você. Ele é dono de tudo e tem vida em dobro pra dar de presente pra você. Amém? Próprio agir, sem tua graça, o que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim, Deus? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, este sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo, pois meu corpo já foi vendido como escravo e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei
tocante ao meu interior. Tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Eu não entendo, Senhor, não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, Pai, sem tua graça, o que seria de mim? Eu não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim, Deus? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, este sim acabo cometendo. Em meu ser limitam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior, tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. E eu passo a ser na tua presença, sim. E eu passo a ser livre pra viver a tua vontade. Ao te conhecer, todo o meu ser se enche de bondade e reina o Espírito sobre a carne. E reina o Espírito sobre a carne.
cada instante mais te conhecer. Tua verdade é a luz que me conduz para o céu. Tua verdade é o remédio que cura todo meu ser. Tua alegria em minha vida me fortalece a cada novo dia. Tua alegria em minha vida, recebo dela hoje, agora. Recebo dela hoje, agora. Recebe a alegria de Deus, a alegria do Senhor. O teu amor, Senhor. O teu amor é maior que a vida, me traz paz e alegria. Com teu perfume quero me encher e a cada instante mais te conhecer. A verdade é a luz que me conduz para o céu. Tua palavra é o remédio que cura todo meu ser. Tua alegria em minha vida me fortalece a cada novo dia. Tua alegria em minha vida, recebo dela hoje, agora. Tua alegria em minha vida me fortalece a cada novo dia. Tua alegria em minha vida, recebo dela hoje, agora. Recebo dela hoje, agora. Declare: recebo dela hoje, agora. Recebo dela hoje, agora. Agora recebo dela hoje, agora. Amém. Agradeço a Deus, por todos que louvaram e engrandeceram o nome do Senhor. Agradeço a Deus por essa rica oportunidade que o Senhor nos concede nesta noite, para estarmos juntos, orando e louvando o nome do Senhor. E vamos agora passar para um momento muito importante do nosso culto, que é a mensagem bíblica. Eu passo a palavra para o nosso ministro de música, irmão Adonias. Deus abençoe. Amém? Queremos saudar os irmãos com a parte do Senhor, louvar ao Senhor por mais um dia que Ele nos concede, por estarmos juntos.
na sua casa, meditando da sua palavra. Agradecer a Deus pela oportunidade de trazer hoje a palavra de Deus e poder conversar com os irmãos um pouco sobre o que Deus tem falado ao nosso coração e tem nos ensinado. Então convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Gálatas 4, do 1 ao 10. Evangelho do Senhor, ele é claro e objetivo conosco. Nós precisamos entender o que Ele quer para nos dizer, nos ensinar, porque Ele é Deus, nós somos seus filhos. Gálatas 4, do 1 ao 7. E eu quero ler em duas versões aos irmãos. Primeiro na versão transformadora, depois eu vou ler na versão mais antiga. E eu quero ler junto com os irmãos. Vamos acompanhar. Por favor, abra sua Bíblia e acompanhe conosco. Gálatas 4, do 1 ao 7. Diz assim: portanto, pensem da seguinte forma: enquanto não atingir a idade adequada, o herdeiro não está numa posição muito melhor que a de um escravo, apesar de ser dono de todos os bens. Deve obedecer aos seus senhores e administradores até que a idade determinada por seu pai. O mesmo acontecia conosco. Éramos crianças. Repita comigo: crianças. Éramos escravos. Repita também comigo: escravos. Dos princípios básicos desse mundo. Mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou seu filho, nascido de uma mulher sob a lei, e assim fez para resgatar a nós que estávamos sob a lei, a fim de nos adotar como seus filhos. E porque nós somos seus filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho, Jesus. Por meio dele, declaramos: Abba, Pai. Agora você já não é escravo, mas filho, filho de Deus. E uma vez que é filho, Deus tornou você herdeiro dele. Agora na versão revista e corrigida. Digo, pois, que todo tempo o herdeiro é menino e a nada difere de um servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, diga comigo, meninos, estávamos reduzidos à servidão, repita, servidão, debaixo dos primeiros rudimentos desse mundo. Mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou a vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, também és herdeiro de Deus por Cristo. Esse é o texto bíblico lido nesta noite. Vamos orar? Querido Deus, obrigado pela tua palavra. Ensina-nos a entendê-la. Fala conosco nessa noite. Fala aos nossos corações e nos ensina o que é ser um filho para ti, para que nós possamos viver como filhos nessa terra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá? O tema da mensagem de hoje é: portai-vos como filho. Repita comigo: portai-vos como filho. E é que eu quero separar aqui a diferença entre escravo e filho. O texto, Paulo está narrando como era a nossa vida antes de Jesus, debaixo da lei, e a nossa vida agora, depois de Jesus, na graça. O texto bíblico está esclarecendo isso. O que acontecia conosco debaixo da lei e o que agora aconteceu conosco debaixo da graça. O que acontecia conosco quando éramos meninos, crianças, e o que acontece conosco agora que estamos em Cristo Jesus e somos maduros, somos filhos. Pois bem, de meninos para filhos. E aí quero aqui separar o seguinte: a diferença entre escravo
e filho. Escravo e filho. E através da palavra de Deus entender o que isso quer dizer. O texto bíblico diz o seguinte, que um filho do herdeiro do Senhor, ele mesmo sendo filho, se ele ainda é uma criança, ele não é mais do que qualquer outro empregado. Entende? Vou repetir. Um filho, sendo uma criança, ele não é mais do que um empregado. Porque ele é uma criança. Ele ainda não tem a consciência de quem ele é, a consciência do DNA que no sangue dele jorra. Ele não tem a consciência e a responsabilidade de ser filho, de ser príncipe. Ele não tem essa consciência. E agora o texto bíblico Paulo está ilustrando e explicando para a gente que enquanto estávamos obedecendo a lei, a nossa relação com Deus estava baseada em meras ordens, meras ordenanças, mero faça isso, não faça aquilo. Enquanto a relação entre nós e Deus estava dessa forma, éramos crianças e não passavam nada mais do que um escravo. Tínhamos a mesma estatura de escravo, porque não tínhamos a consciência de adoção de filhos. E Paulo disse que quando vem Jesus, agora em Jesus, que é o Filho de Deus, nós estamos agora debaixo do filho, do nosso tecnicamente irmão mais velho, irmão maduro, que nos conduz à maturidade. Ele diz que agora nós temos a capacidade de sermos herdeiros de Deus. Pois bem, o que é um escravo e o que é um filho? Primeiro, e os dois nessa relação com o pai. O escravo em relação com o seu senhor, o filho em relação com o pai, tendo o senhor e pai sendo a mesma pessoa. O escravo conhece o seu senhor por suas ordens. O filho conhece o pai pelo seu caráter. Essa é a diferença número 1. O escravo conhece seu pai por suas ordens, mas o filho conhece seu pai pelo seu caráter. O filho conhece o pai por quem ele é. O escravo conhece o senhor por aquilo que ele manda fazer ou por aquilo que ele proíbe. De sorte que esta relação ela é limitada e o escravo não consegue entender, compreender o objetivo das ordens do Senhor. Ele só obedece e ele não sabe por que está obedecendo. Ele só obedece e simplesmente só obedece. Esse é o escravo. O filho não. O filho conhece seu pai por seu caráter. E aí ele não está mais numa relação de pode ou não pode com seu pai. Ele é o filho. Ele é o herdeiro. A relação dele com o pai não é o pode ou não pode. A relação dele com o pai é: se meu pai diz que é bom, então é bom. Se o meu pai diz que é mal, então é mal. Porque ele não confia, ele não está preocupado em obedecer ou desobedecer, mas ele está preocupado em refletir o caráter do pai. O filho, ele faz o que vê o pai fazer. Então, trazendo para os nossos dias, um escravo fica preocupado. Eu posso ir para a praia? Será que eu posso? Será que eu não posso? Isso é proibido. Isso aqui é permitido. O filho não. A relação do filho é: eu conheço meu pai. Meu pai jamais faria uma coisa dessas. Eu conheço o meu pai. Fazer isso daqui é uma afronta com meu pai. Eu jamais vou fazer uma coisa dessa. Eu sei quem ele é. Isso aqui eu faço porque eu conheço meu pai. O meu pai, ele me dá liberdade. Eu vou para a praia porque eu conheço meu pai. Meu pai criou a praia para nós. Ele é uma criação dele. Eu vou para determinados lugares, se é da vontade de meu pai, porque eu sei qual é a vontade dele. Eu sei o que ele espera de mim como filho. Eu o conheço. Eu sei quem ele é. Eu não faço determinada coisa porque machuca a imagem do meu pai.
Meu pai fica triste se eu fizer isso. E não é mais uma relação meramente trabalhada no pode ou não pode. É uma relação trabalhada no eu conheço meu pai e sei o que ele quer e sei o que ele não quer. E essa é a relação de Jesus com Deus. Então, primeiro ponto, fique bem claro, o escravo conhece seu senhor pelas ordens. Pode, não pode, permitido, proibido. O filho conhece o pai pelo seu caráter. Se meu pai faz isso, eu também faço. Se meu pai não faz isso, eu não faço. Se a vontade do meu pai é que eu faça isso, isso eu vou fazer. Se a vontade do meu pai é que eu não faça isso, disso eu não vou fazer. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto para entender a diferença entre escravo e filho. O escravo obedece ao seu senhor porque ele tem medo. O filho obedece ao pai porque o ama. O escravo só obedece ao seu senhor, às suas ordens, porque ele tem medo do seu senhor. Ele tem medo de perder a sua posição, de perder o seu emprego, de perder, às vezes, o cargo que tem, de perder influência, de perder posição social, de perder a boa fama. Ele tem medo. Eu não vou fazer isso porque, como eu escuto várias vezes, a mão de Deus vai pesar sobre mim. Então isso é uma conversa, uma dissertação de escravo. O escravo ele tem medo, ele vive com medo. O filho não. O filho obedece porque ama o pai. Ele entende o que o pai quer dele. Ele entende que a vontade do pai é o melhor. E aí quando o pai lhe dá uma ordem, ele não obedece porque é uma obrigação. Ele obedece porque ele ama o pai e vai fazer o que o pai mandou. Mesmo que seja contra a sua própria vontade. Um filho, ele entende, ele compreende. Meu pai é minha autoridade. E meu pai é mais maduro do que eu. Meu pai é maior do que eu. Ele manda e eu obedeço. Porque ele é meu pai. Um filho não obedece ao pai porque é uma obrigação. Ele obedece ao pai por amor. Porque a relação dele com o pai é a seguinte: eu vou fazer isso, vou obedecer isso que meu pai me pediu, porque obedecendo isso ele se alegrará. Eu não vou fazer isso que meu pai disse que eu não fizesse, porque fazendo isso ele se alegrará. Mas o escravo não pensa isso. O escravo pensa o seguinte: eu vou fazer isso que eu não queria fazer, porque o meu Senhor mandou. Se ele mandou, eu tenho que fazer. Se não, o que pode acontecer comigo, né? Aí cita logo algumas expressões fora de contexto. Olha Jonas quando não obedeceu, o que aconteceu. Olha Elias depois que subiu na montanha e perdeu o ministério. Irmãos, nós somos filhos. Nós não somos mais escravos. A gente não deve mais pensar dessa forma. Não há medo na relação pai e filho. Então o escravo obedece porque está com medo. Ele até faria aquilo, mas ele não faz porque está com medo. Irmãos, isso não é liberdade, isso não é graça. É igual as pessoas que fazem o seguinte: eu queria beber, mas eu não vou beber porque eu sei que isso é pecado. Não, ele faz o seguinte: eu queria beber, mas eu entendo que meu pai me ensinou. Olha o filho como é diferente. Meu pai me ensinou que eu não posso me embriagar, então eu jamais tocarei em álcool. Por quê? Porque isso machuca o caráter de meu pai. Meu pai se entristece, eu não vou mais encostar nisso. Eu sou filho agora, eu não preciso mais disso. Aí alguns que dizem: se eu não fosse crente, esse fulano de tal ia ver o que ia acontecer. Eu ia tomar as medidas cabíveis. Eu ia agir pelo meu próprio braço. O filho não fala isso. O filho fala o seguinte: eu não tenho o direito de agir pela minha própria mão, porque meu pai é a autoridade. Ele não me deu essa autorização. Então, alguém me machucou, eu vou orar ao meu pai e deixar que meu pai resolva com meu irmão. Isso é o escravo que tem medo e o filho que ama o pai. Terceiro ponto: o escravo serve ao Senhor por interesse, mas o filho trabalha para a alegria do pai. O escravo, ele se submete ao seu senhor porque ele tem a comida, ele tem a moradia e ele tem o pagamento. Mas o filho não. Mesmo que ele não tenha o pagamento,
mesmo que ele não tenha recompensa, ele obedece ao pai, porque o filho ele tem o interesse de agradar o coração do pai. O escravo ele só serve por interesse. Eu vou para a igreja porque eu quero buscar minha bênção. Eu vou participar do culto de oração porque eu preciso de uma porta de emprego. Eu vou estar na igreja porque se eu não estiver lá na igreja eu vou perder a minha bênção. Isso é interesse, isso é barganha. Eu vou exercer esse cargo aqui porque eu quero que Deus me abençoe e eu vou fazer esse trabalho porque eu sei que Deus vai me abençoar. Isso é interesse. O filho é o seguinte, quer ele receba ou ele não receba, ele obedece à ordem do pai. Porque o estímulo no coração do filho é alegrar o pai. E não há alegria maior para o pai do que se obedeça e que se faça a sua vontade. Quarto ponto. O escravo está na casa do Senhor porque tem um cargo, mas o filho está na casa do pai porque é herdeiro. Vou repetir. O escravo está na casa do seu senhor porque tem um cargo, mas o filho está na casa do pai porque é herdeiro. O escravo ele está na casa do pai exercendo as suas atividades, mas se ele não quiser mais, se ele encontrar um outro senhor que na mentalidade dele seja mais compensativo, que seja mais atrativo, que traga mais recompensa, ele troca de senhor. É por isso que as pessoas saem da igreja, é por isso que as pessoas abandonam Jesus, porque querem que Jesus seja um senhor que dê a eles tudo que eles querem. Eles estão interessados no cargo, na posição, na influência. Eles não estão preocupados com o pai. Eles não querem a vontade do pai. Mas o filho não. O filho está na casa do pai porque é herdeiro. Por que o filho está na casa do pai? Porque não tem outro lugar para ele estar que não seja na casa do pai. Por isso que Davi diz: mas vale, Senhor, um dia na tua casa, na tua presença, do que 1000 fora dela. Por quê? Porque eu sou filho. Não há outro lugar para estar que não seja na casa de meu pai. Jesus declara isso o tempo todo, quando com 13 anos se perdeu da comitiva e passou um tempo, Maria e José o procurando, voltaram a Jerusalém, encontraram no templo e perguntaram o que ele estava fazendo ali. E a frase de Jesus é o seguinte: vocês não sabiam que eu deveria estar na casa de meu pai? O filho está na casa do pai porque ele é herdeiro, mas o escravo só está na casa do pai porque ele tem um cargo, porque ele tem uma influência, porque ele recebe verba, porque algo o traz retorno. E quando esse algo para ele não der mais retorno, esse escravo procura outro senhor. E no mundo, irmãos, há muitos que se dizem senhores. É por isso que os irmãos abandonam a fé e vão viver uma vida entregue às suas paixões, porque acredita que as paixões têm mais prazer do que o nosso Deus. Mas o filho não. O filho, ele está na casa do pai porque ele entende que ele é herdeiro e não tem outro lugar para estar. E aí eu quero fazer um paralelo a nós nessa noite que é culto de oração. E a gente entende o seguinte: o filho, irmãos, ele entende a vontade do pai, ele compreende o que o pai quer, ele sabe o que está no coração do pai, porque Jesus já nos revelou pela sua palavra e pela sua presença. E a Bíblia nos mostra claramente que nós devemos orar, que nós devemos pedir, que nós devemos estar na presença de Deus. Olha o que nos diz 1 Timóteo 2, do 1 ao 4. Paulo nos ensinando: admoesto-te, pois que antes de tudo, antes de qualquer coisa, que façam deprecações, orações, intercessões, ações de graça por todos os homens. Deprecações, súplicas, clamor, erguer a nossa voz a Deus e clamar, pedindo o seu socorro.
orações, o diálogo com Deus, compartilhar com Deus as nossas dores, angústias e ansiedades, intercessões, quando eu peço por alguém, por algo, por uma causa, e eu olho para Deus e digo: Deus, abençoa aquela pessoa, abençoa nosso pastor, abençoa a diretoria, abençoa a nossa nação. E quando eu dou ações de graças, quando eu agradeço a Deus as coisas que Ele tem feito e como Ele tem cuidado de nós. Mas Paulo diz assim, ó, eu admoesto, eu ordeno, é uma orientação minha como apóstolo, que antes de tudo, antes de qualquer coisa, que se façam súplicas a Deus, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Aí ele continua que a gente deve fazer isso: súplica, oração, intercessão e ação de graça. Versículo 2: pelos reis e por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Olha o que ele diz: porque isso é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. E aí eu quero abrir um parêntese aqui: aqueles que são críticos do presidente e de todos que estão em eminência, olha a ordem do Senhor: antes de tudo, suplicar, clamar, orar, interceder, agradecer pelos reis, pelos que estão em eminência, que estão na liderança, para que nós tenhamos uma vida sossegada em toda piedade e honestidade, porque isso é agradável diante de Deus. E eu quero aqui dizer o seguinte: você quer que o nosso país seja uma bênção? Ore, clame, busque, agradeça pelos homens que estão em eminência, pelo presidente da República, clamando a Deus para que a nossa terra seja uma terra de paz. E o versículo 3 diz: porque isso é bom e agradável diante de Deus. Tem uns crentes terroristas aí que só Jesus na causa. Não, irmão, isso é cumprimento de profecia. Eu entendo as profecias e sei o cumprimento delas. Mas o que Paulo está ensinando aqui é o seguinte: no nosso tempo, na nossa era, enquanto as profecias não se cumprem, devemos fazer isso: suplicar, orar, interceder, agradecer pelo presidente, pelos deputados, pelos senadores, pelo Supremo Tribunal Federal, para que a nossa terra tenha paz. A minha terra, a tua terra tenha paz. E ele diz: porque isso é agradável. O que faz o escravo? O escravo, ele reclama de tudo. O político é tudo corrupto. O filho não. O que o filho faz? Fulano é corrupto, mas eu sou filho, vou clamar ao meu pai para que estes que estão em eminência, estes que estão na liderança, sejam dirigidos pelo Espírito de Deus. Sim, irmãos, mas eles são corruptos, queridos. Deus usa quem Ele quer, como Ele quer, na hora que Ele quer, para fazer a sua vontade do jeito que Ele quer. Não importa o homem. Dario era um imperador carnal, era um imperador politeísta, ele acreditava em vários deuses. E Isaías escreveu sobre Dario, morreu, e anos depois Dario ascendeu ao trono da Babilônia. E quando Dario ascendeu ao trono, o povo de Israel entendeu. E o texto de Isaías diz o seguinte: o que direi de Dario? Dario é o meu escolhido. Mas Dario, irmãos, era um homem pagão. Dario era um homem instruído e servo de deuses estranhos, de estátuas. Dario era o chefe da Babilônia. Irmãos amados, Deus já tinha declarado que iria usar Dario para libertar o povo. E Dario, quando ouve essa profecia, ele obedece e liberta o povo do cativeiro. Não interessa se o homem é crente ou não. O que interessa é que o povo dobre o joelho, clame, ore, interceda, faça as orações. Porque, irmãos, a nossa terra não é abençoada porque a gente não ora. E a gente não clama.
A maioria está aí apostando no desastre da presidência do Jair Messias Bolsonaro. Irmãos, isso não... E gente crente. Esse camarada, ele ainda não entendeu que ele é filho. O filho não está aqui para dizer, para lançar maldição. O filho está aqui para clamar para que o céu se abra sobre a sua terra e Deus derrame a paz. Então você tem que orar crendo que você é respondido. Mateus 21, 22. Jesus ensina aos discípulos: e tudo que pedires em oração, crendo, recebereis. Por quê? Você está pedindo no meu nome. Você é filho, você entende o que o Pai quer e você abre a boca, pede, o céu abre e Deus cumpre. Mas o que a gente pede? A gente pede, como a gente leu, 1 Timóteo 2, do 1 ao 4. A gente pede pela nação, por todos os homens, para que Deus nos dê dias de paz. Então o filho, ele pede segundo a vontade de Deus. O escravo pede para si mesmo, para o seu próprio bel prazer. O filho não. O filho não pede por si. Por quê? Porque ele sabe que ele é herdeiro. Ele sabe que o pai já lhe deu todas as coisas. Independente se ele tenha recurso financeiro ou não, se ele tenha dinheiro ou não, se ele tenha carro ou não, ele entende que ele é filho. E ele está numa posição que o pai o colocou. Ele está ali para ser bênção para o mundo e aqueles que o rodeiam. O filho enfrenta as dificuldades, irmãos, pelo poder do Espírito Santo. No livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 7, a palavra de Deus nos diz o seguinte. Preste bem atenção nesse texto. Versículos 6, 7 e 8. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção do Senhor, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há que o pai não o corrija? Mas se estáis sem disciplina, de qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. O que ele está querendo dizer é o seguinte, olha, veja só. O pai, para instruir seus filhos na cultura do reino, no projeto do pai do reino, ele disciplina seus filhos. E a gente toma essa palavra como algo ruim, como castigo, como punição. E não é. A disciplina é para aplicar você a uma nova ordem, a uma nova organização, a uma nova direção. Eu vou lhe dar um exemplo. Quando eu era adolescente, eu era acostumado a acordar muito tarde. 8, 9 horas. Porque eu estudava à tarde. Tinha um curso à tarde e estudava à noite. Quando eu comecei a trabalhar, eu tive que cair na disciplina de acordar de 4h30 da manhã. Isso é disciplina. Mas a princípio essa prática foi dolorida para mim. Foi sofrido. Foi uma mudança brusca que me obrigava a ter uma atitude diferente. Isso é disciplina. E o que o Senhor está dizendo aqui é isso. Porque o Senhor corrige, o Senhor põe em disciplina quem Ele ama. E açoita, aperta, castiga quem Ele toma por filho. O castigo é para o rebelde, mas ele ainda é filho. Ele ainda é filho. E aí o aperto de Deus vem para que ele se corrija, caia em si como filho pródigo e volte para a casa do pai. E o versículo 7 fala: se você suporta a correção, a disciplina de Deus que machuca, a mudança de Deus, como é essa mudança? As minhas prioridades eram humanas, agora são espirituais. A minha prioridade era trabalhar e ganhar dinheiro, agora a minha prioridade é obedecer a Deus. A minha prioridade era ter conforto e um carro zero e ter coisas e acumular coisas. Agora a minha prioridade é trabalhar, prosperar para ajudar aos outros e sustentar a minha família. Deus, ele começa a mexer com a gente para nos pôr em disciplina. E aí o 8 diz: se você está sem disciplina, se você vive como você quer, então você não é filho. E por último, nós devemos honrar o pai em tudo, porque somos filhos e o filho é a semelhança do seu pai. Jesus, ele veio em forma humana, na nossa forma corpórea, com a nossa natureza biológica, mas por dentro a essência total de Deus, para nos ensinar que andando nessa terra a gente tem que fazer a vontade do Pai, para que do Pai, como foi descrito,
em Marcos 1:11, nós possamos ouvir. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és meu filho amado, em quem tenho prazer. O filho, ele quer honrar o pai em tudo que ele faz, no trabalho, na escola, faculdade, em casa. Se ele vai trabalhar, se ele vai estudar, se ele está no curso, se ele está no cargo na igreja, se ele vai visitar alguém, tudo que ele faz é para que o pai seja honrado, para que o pai apareça, para que o pai cresça e que ele diminua. Um filho, ele entende, como Jesus sempre fez, todo milagre Jesus fazia: Pai, glorifica teu nome, Pai, glorifica teu nome, Pai, glorifica teu nome. E ouviu-se a voz do céu que dizia: Este é o meu filho que eu tanto amo, o meu filho em quem eu tenho prazer. Esse menino me dá prazer, alegria. Nós somos filhos, irmãos. Nós fomos criados e restaurados por Jesus para dar alegria ao nosso Pai. Não há outro motivo para estarmos aqui. Temos que viver para dar alegria ao nosso Pai. Como você lida com os problemas, com as dificuldades? Como você lida com as lutas da vida? Como você trata aqueles que te oprimem, que te machucam? Como você trata com aqueles que zombam de você, com aqueles que te humilham? Será que tudo que você faz é para a honra e glória do Pai? Porque Paulo nos ensina, irmãos, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Você é filho ou você é escravo? Porque o Filho de Deus já se manifestou. E já passou o tempo onde a gente obedecia a Deus por ordem e mandamento. Agora nós temos o Espírito de Deus, a mente de Cristo e a consciência de quem somos. E aí Jesus diz no versículo 6. Esse é o capítulo 4 de Gálatas, versículo 6. E porque somos filhos, Deus enviou ao nosso coração o seu Espírito. Por meio dele nós clamamos: Abba Pai. Abba Pai quer dizer painho, papaizinho. É uma expressão de que não há limitação na nossa relação. Ele é meu painho. Ele é aquele em quem eu pulo do colo e tenho afago e tenho carinho. Quando eu faço alguma coisa, eu quero que Painho olhe para mim e olha, Painho, eu estou fazendo a tua vontade. Essa é a alegria do filho. Quando ele está fazendo algo, ele olha e faz: olha, Paizinho querido, eu sofri essa acusação, mas eu estou orando e perdoando meu irmão. Olha, Pai, eu faço isso para tua alegria. Olha, Paizinho, eu fui acusado, eu fui caluniado, mas eu não me submeti a revidar. Eu estou orando, eu já perdoei. Olha, Pai, eu estou fazendo isso para que o Senhor seja honrado. O que move a bateria, a energia, o motor do filho é que o Pai seja honrado. E para encerrar, a pergunta que fica para nós: você é filho ou você é escravo? Porque um filho, tudo o que ele faz é para que o Pai seja glorificado. Quando ele ora pedindo algo, é para que o Pai seja glorificado. Ele não ora porque ele quer. Ele ora porque ele precisa daquilo e quer transformar aquela oração em um ato de glorificação a Deus. E ele pede o que for preciso. Pai, eu quero um carro. Para que, meu filho? Para parecer com os irmãos? Não, Pai. Para que esse carro me sirva e que eu possa servir os meus irmãos, ajudar quem necessita, socorrer alguém doente, para que eu possa ter isso para mim e que eu possa ajudar outras pessoas. Pai, eu quero prosperar. Eu quero ter um emprego melhor. Para quê, meu filho? Para ter mais dinheiro? Não, Pai. Para que eu possa ajudar. Para que eu seja um contribuidor melhor na tua casa. Para que eu possa ampliar a ajuda àqueles que necessitam. Para que eu possa abrir porta de emprego para outras pessoas que tanto precisam. Do trabalho nós sempre oramos e pedimos ao Senhor que o Senhor faça daquele trabalho uma porta que seja ampliada, que
o Senhor abra prosperidade para que alcance outras pessoas e que daquele emprego o sustento vá para outras famílias. O filho, ele faz assim. O escravo, ele está interessado com o que o pai quer dar. O filho está interessado em quem o pai é e no que ele pode fazer na sua vida e na vida dos outros. Que Deus te abençoe. Que a gente desperte. Que a gente não vai para o culto de oração só para pedir, porque a gente precisa. A gente vai para lá porque a gente sabe quem a gente é. A gente é filho. Não tem outro lugar para estar que não seja na casa do Pai. E nós estamos lá para que o Pai nos corrija, nos discipline e nos coloque na sua vontade, para que tudo que nós venhamos a fazer glorifique o nome do Pai. Deus abençoe a todos. Deus abençoe aqueles que estão sofrendo nessa epidemia. Deus abençoe aqueles que estejam na luta. Fica firme. Deus está trabalhando. Você é filho. Deus está cuidando. Não perca a esperança. Um filho, ele é filho no sofrimento e na alegria. Um escravo, ele só fica na casa enquanto o seu senhor lhe dar algo. Quando ele perde, ele vai servir a outro. Deus te abençoe e que ele desperte em nós a percepção e a consciência de que não somos mais escravos. Somos filhos, para a honra e glória do nome do Senhor. Deus abençoe em nome de Jesus.